Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje nós falaremos sobre recursos gramaticais que operam como modalizadores. E aí você me pergunta, professora, que conteúdo é esse? Que recursos são esses? O que é modalizar? O que são modalizadores? Então acompanhe aí comigo na tela. Vamos primeiro, pessoal, conceituar o que é modalização, já que nós estamos falando aqui de recursos gramaticais que operam como modalizadores. E o que é uma modalização? A modalização nada mais é que um recurso linguístico essencial que permite ao falante expressar a sua atitude, a sua opinião, crença ou julgamento em relação ao conteúdo da sua própria mensagem. Então, isso significa dizer que quando nós falamos desse recurso, nós falamos dessa inter-relação entre um e outro. Então, o que é que nós observamos aqui? Que esses recursos, eles funcionam para fazer essa análise da fala, a análise discursiva. Aí na tela aparece para vocês o seguinte, que em outras palavras, de forma mais simplificada, é a forma como o emissor modula o que diz. Então, ele vai fazer o uso desses recursos gramaticais para dizer aquilo que ele quer, seja para indicar um grau de certeza, uma probabilidade, uma necessidade, um desejo ou uma obrigação. E que recursos são esses? Vamos lá a eles. Os primeiros são os advérbios de modalização, tá? Então, primeiro, eu tenho aí os advérbios que têm a certeza, como função aí a certeza, a convicção. Então, eles indicam que o falante considera o conteúdo verdadeiro ou indubitável. Isso significa que não é discutível. Então, observa aí que eu tenho certamente, realmente, sem dúvida. Então, esses advérbios, eles funcionam justamente para enfatizar a certeza ali no discurso do meu emissor. E quando a gente fala dessa modalização, pessoal, é importante, eu sempre enfatizo isso, que nós observemos que a construção textual, ela não é apenas discursiva ali escrita, ela é também oralizada. E esses recursos devem ser explorados e são explorados pelos falantes ali, pelos emissores. Segundo advérbio que eu tenho aí na tela para vocês, é o que indica dúvida ou probabilidade. Então, meu emissor ali está falando ou escrevendo sobre determinada temática e ele quer indicar uma dúvida ou uma probabilidade. Então, essa dúvida ou probabilidade, ela indica uma incerteza ou considera um conteúdo possível. Então, é uma possibilidade, mas não é garantido tal qual aqui na minha certeza, na convicção, nos advérbios de certeza, tá? Então, como exemplo aí, eu tenho o talvez, o possivelmente, o provavelmente, que se encaixam perfeitamente nesse tipo de advérbio quando o emissor tem esse objetivo, tá? E o terceiro é a necessidade. Então, eles indicam um requisito, uma ordem ou obrigação. Então, o exemplo que eu tenho aí é necessariamente e obrigatoriamente. Então, observa aqui que esses dois modalizadores, esses dois advérbios aqui, eles indicam aí uma ordem obrigação, o segundo, e o primeiro aí necessariamente um requisito, né? Em seguida, eu tenho os verbos como modalizadores. Então, o que é importante para vocês saberem nessa aula? Vocês observaram que inicialmente eu falei de advérbio e agora eu estou falando de verbo? Eu pressuponho
que nesta aula você já saiba o que é um advérbio e o que é um verbo, tá? Então, é importante que, caso você não saiba, você retorne esse conceito lá nas classes de palavra, para que você compreenda melhor, já que o nosso foco aqui nessa aula não é conceituar e trazer exemplos aí para que vocês aprendam quais são as classes de palavra e como identificá-las, tá? Então, é só uma ênfase caso você ache uma certa dificuldade. Então, vamos aí na tela aos verbos, tá, pessoal? Então, tanto o tempo quanto os modos verbais, eles funcionam como modalizadores. Então, o primeiro que eu tenho aí é o modo indicativo. O modo indicativo, ele indica uma certeza. Então, o verbo ele vai aparecer ali de modo a indicar uma certeza. Então, como é que ele é usado? Ele é usado para fatos e realidades. Então, ele pode indicar certeza ou constatação. Quando a gente fala aqui nos modalizadores, ele funciona aqui no uso para fatos e realidades. Então, eu tenho um exemplo aí. O sol nasce no leste. Então, o nasce aí indica uma certeza, tá? Então, é uma realidade, é um fato que não gera margem para contestação. Então, aqui eu tenho grifado aqui de maneira mais evidente para vocês o meu verbo, caso você não saiba identificar, tá? O segundo modo verbal que eu tenho é o subjuntivo. O subjuntivo, ele já expressa ali uma dúvida, um desejo, uma hipótese, uma possibilidade ou aí a irrealidade, tá? Então, ela já modaliza a frase. Olha o exemplo aí. É possível que ele venha. Então, aqui eu não tenho uma certeza tal qual aqui em cima o modo indicativo, tá? Aqui eu tenho uma possibilidade. Então, é possível que ele venha. Então, é também um recurso utilizado na modalização aí da fala, da escrita, do meu emissor, do meu falante. Em seguida, eu tenho o papel do condicional, que é justamente essa questão da hipótese, tá? Da possibilidade, da suposição. E também da polidez, que é o ato ali de atenuar, de deixar mais ameno ali, mais tranquilo o que está sendo dito, tá? Então, qual o exemplo aí de polidez que eu tenho? Gostaria de um café. Observa que nós estamos falando aqui desse verbo, tá? Então, o foco aqui é esse verbo. Gostaria de um café. Observa que é um desejo aqui, é uma possibilidade e não uma ordem. Então, aqui eu tenho um desejo atenuado. Porque imagina só que você, enquanto falante, enquanto pessoa, vai até uma cafeteria e você diz de forma bem abusada e bem grosseira, eu quero um café agora. Então, observa como isso aparece aí de modo impositivo e quando a gente coloca aí, eu gostaria de um café, parece mais atenuado, mais polido, mais relacionado ali, aquele momento ali de troca, que não gera tanto impacto. Então, esse recurso gramatical, ele é muito utilizado nessa questão da polidez, tá, pessoal? Em seguida, eu tenho para vocês aí os verbos auxiliares, tá? São verbos que são utilizados ali na modalização, tá? Então, eu tenho aqui o verbo poder, o verbo dever, o verbo querer e ter de haver e haver de, tá? Então, vamos lá. O primeiro verbo aí, poder, que indica possibilidade ou permissão. Então, olha o exemplo. Ela pode estar em casa. Então, o verbo auxiliar nada mais é do que um verbo que ele auxilia outro. Qual é o meu outro verbo aqui, ó? É estar.
ela pode estar em casa. Não é uma certeza, ela pode estar, mas como também pode não estar. O segundo é o verbo dever, que indica também uma obrigação ou probabilidade. Você deve estudar mais. Então, aqui eu tenho o verbo dever, tá? Que é o meu verbo auxiliar. Esse meu verbo dever, ele está auxiliando aqui o meu verbo principal, que é estudar. Você deve estudar mais. Então, observa que a forma como ele está sendo colocado aqui indica uma obrigação, não uma probabilidade, tá? O terceiro, o querer, ele pode expressar um desejo ou uma vontade. Então, eu quero viajar nas férias. Eu quero viajar, observa que aqui eu tenho um desejo. Então, eu tenho aqui o meu verbo auxiliar, quero, e o meu verbo principal, viajar. Observa que nessa construção de verbos auxiliares, o meu verbo principal, ele sempre finaliza aí, ele aparece no infinitivo, a terminação aí AR nos verbos que nós temos aí, tá? Então, eu tenho um desejo. Já o último verbo, ele aparece ou como uma obrigação ou uma necessidade. Então, olha só o exemplo. Nós temos de esperar. O temos de, que é o ter de, é o meu verbo aqui, minha construção auxiliar, e esperar é o meu verbo principal. Então, observa que a forma como ele aparece aqui indica uma obrigação, tá bom, pessoal? Então, vamos ainda às estruturas frasais, porque a gente trouxe aqui algumas classes de palavras, o advérbio, o verbo, o modo como esse meu verbo aparece, o modo como condicional, ele atua ali de maneira importante na construção da fala do meu emissor ou da escrita. Mas vamos aqui para a estrutura frasal em si. Olha o que eu tenho na tela para vocês. Então, as orações subordinadas. Então, certos verbos na oração principal, eles introduzem a atitude do falante. Então, aqui, já que eu estou falando de alguém, né, eu me debruço aqui nessa aula, tanto sobre o meu falante quanto sobre o meu emissor, que se traduzem no mesmo, as orações subordinadas, elas aparecem aí nessa questão da crença, dúvida ou opinião. Olha o meu primeiro exemplo, ele é uma opinião. Eu acho que ele está certo. Então, nós estamos falando de oração subordinada. Então, o que é uma oração subordinada? É onde eu tenho mais de uma oração em que uma vai ser subordinada à outra. Então, uma vai depender da outra. Como eu identifico, professora? Então, que é ali uma oração subordinada. O primeiro passo é identificar o verbo. Então, o verbo é aquilo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Aqui eu já tenho grifado para vocês a minha oração subordinada, o meu verbo da minha oração subordinada. Então, eu acho a minha oração subordinada, que ele está certo, é a minha oração principal. Então, aqui eu tenho o meu verbo aparecendo também aqui nessa minha segunda oração. Então, esse eu acho aqui, ó, indica uma opinião. E quando nós falamos aí de construção de texto, observa que esse exemplo, ele é mais cotidiano, ele é mais informal pela construção. O eu acho, porque quando nós falamos de uma construção em que eu tenho que ser persuasivo, eu tenho que convencer de algo, o eu acho não é aceitável, não é o mais adequado ao contexto. Mas como se trata de um contexto informal, se utiliza eu acho. Então, olha aí na tela. Como ficaria isso mais formal? Eu acredito. Então, observa que continuaria expressando uma opinião, mas de outra
maneira, tá? O meu segundo exemplo, ele indica aí uma dúvida. Eu duvido que ele venha. Então, aqui eu tenho a minha oração subordinada, marcada aqui pelo meu verbo duvido, e que ele venha a minha oração principal, tá? Então, observa aqui que esse duvido, ele indica uma dúvida, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui outras estruturas modais que se apresentam aí, tá? Primeiro, as orações interrogativas. Então, o que são orações interrogativas? Elas modalizam a informação como uma pergunta. Então, é marcada aqui pela pontuação da interrogação, tá? Indicando falta de conhecimento e solicitando uma informação. Olha só o meu exemplo. Onde ele está? Então, ao mesmo tempo que eu faço uma pergunta, eu alego aqui, eu indico uma falta de conhecimento. Se eu estou perguntando onde ele está, é porque eu não conheço o paradeiro dele, tá? Então, se solicita essa informação. Já o meu segundo exemplo são as orações exclamativas. Aí eu faço novamente uma pausa aqui, que as pontuações, pessoal, na construção textual escrita, elas funcionam para mostrar ali a nossa entonação. Então, quando eu quero fazer uma pergunta de maneira oral, a minha entonação ela vai indicar se é uma pergunta ou se ela é uma resposta ou uma afirmação, tá? Mas como na construção escrita não é possível ali aferir a entonação, o recurso de pontuação é aqui utilizado. Agora voltemos aí para o nosso segundo exemplo, tá? Então, as orações exclamativas, elas modalizam a informação como uma emoção. Essa emoção pode ser uma surpresa, pode ser uma alegria ou pode ser uma indignação. Exemplo aí, ó. Que bela apresentação. Então, observar aqui que a exclamação, ela indica aí uma surpresa, né? Uma alegria. Então, essas orações exclamativas, elas também funcionam como modalizadores, tá? E, por último, aqui os recursos adicionais, que são a pontuação e interjeição, que foi justamente o que eu já mencionei quando eu fiz uma pausa, quando eu falava dos recursos anteriores, tá? Então, eu tenho a interjeição, ponto de exclamação e as reticências. A interjeição, ela vai expressar um sentimento ou atitude. Então, observa aqui que eu tenho uau, puxa, então, todo esse recurso aqui de entonação, ele aparece aqui através da exclamação, dessa pontuação aqui. E aí que se liga uma na outra, que nós estamos falando aqui de orações interjeitivas, tá? Que marca ênfase, surpresa, ordem ou emoção. E, por fim, as reticências, que podem indicar aí uma hesitação, a interrupção, suspense ou continuação do pensamento. E isso exige de você, enquanto falante, fazer essa análise, tá, pessoal? Agora volta aqui. Professora, quanta informação numa aula só! Será que eu consegui assimilar tudo o que a senhora trouxe no decorrer dessa aula? Se você conseguir assimilar ali, o basicão já é muita coisa, porque eu compreendo que esse conteúdo ele é bem extenso aí, ele precisa de um aprofundamento, tá? Mas pensando nisso, eu preparei aí uma atividade bem tranquilinha. Será que você consegue resolver? Acompanhe aí comigo na tela. A primeira questão diz assim: em qual das frases abaixo, o recurso gramatical utilizado, ele vai aparecer aí, vai conferir à mensagem uma modalização de desejo ou vontade? Então, observa. Letra A. Talvez o novo prazo seja mais adequado para a equipe. Letra B. Ela deve fazer a inscrição antes do fim da semana para garantir a vaga. A professora quase perde a voz aqui. Letra C. Eu queria muito que o evento ocorresse no próximo mês.
Letra D. Realmente, o desejo do último trimestre superou todas as expectativas. E letra E, o texto nasceu de uma série de discussões acaloradas sobre o tema. Então, a minha assertiva aqui é letra C. Eu queria muito que o evento ocorresse no próximo mês. Então, observa aqui que eu tenho um desejo ou uma vontade. O talvez lá aparece como uma possibilidade, o deve aparece ali como uma certeza, o realmente como uma afirmação também de certeza ali, e o nasceu ali também uma certeza. Então, a vontade ou desejo aparece aqui na letra C, tá? A questão seguinte, ela gira em torno da questão da função modal do verbo auxiliar que nós estudamos, tá? Então, observa aqui. Os dados podem indicar uma tendência de aumento no consumo, mas é preciso cautela na interpretação. Então, meu verbo auxiliar aqui é podem e o meu verbo principal é indicar. Então, qual das opções representa a função modal exata do verbo em questão? O verbo em questão aqui, pessoal, é o podem, é esse que está bem destacadinho aí para vocês. Ele indica aí uma obrigação, uma certeza, uma permissão, uma possibilidade ou uma ordem. Então, aqui eu tenho como assertiva uma possibilidade, tá? Levando em consideração a forma como ele se apresenta. E aí, vocês gostaram? Como foi a construção desse conhecimento? Será? Ai, professora, eu achei que essa questão seria mais difícil. E aí, como é que eu faço para resolver outras? Isso fica para um outro momento. Você pode dar uma pesquisada, você pode dar uma olhada ali em algumas atividades que se interrelacionam com essa temática. E nós chegamos aqui ao final da nossa aula com a seguinte conclusão, que aparece aí na tela para vocês, que entender os modalizadores é indispensável para a competência comunicativa, já que o falante ele quer passar uma mensagem e ele vai utilizar desses recursos gramaticais. Eles são a chave aí para identificar a intenção e analisar a argumentação também. Então, nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha aprendido muito e a importância desses modalizadores na sua vida enquanto estudante, enquanto aí indivíduo pertencente a uma sociedade. A nossa aula fica por aqui. Eu te vejo numa próxima. Tchau!